Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula com a tia Rose, certo? E dando continuidade ao nosso estudo de geometria, hoje nós trabalharemos com o livro, página 137, e a princípio eu quero que vocês acompanhem comigo a figura que nós temos aqui, certo? Em algumas modalidades do atletismo, o giro é um movimento fundamental. O giro da ideia de ângulo. Veja nos esquemas ao lado da foto algumas posições no giro do atleta, né? Então nós temos aqui vários atletas, eles formam algumas posições, certo? E tia Rose vai representar essas posições aqui no quadro e, por favor, prestem bem atenção, certo? Então, nós temos aqui quatro áreas, né, desenhadas. Então, eu tracei duas retas e essas duas retas me dão a ideia de quatro partes, ok? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro partes, ok? Fiz a divisão. Então, tia Rose destacou aqui, eu destaquei aqui um quarto, certo? Pintado, porque eu tenho um pedaço só destacado nesta figura aqui. Então, eu posso dizer que isso daqui é um quarto, porque é uma parte pintada de quatro partes, ok? Na segunda figura, eu tenho duas partes pintadas de quatro, só que, simplificando, né, gente? 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2, ou seja, 1 meio, certo? 1 meio quer dizer a metade, certo? Eu tenho aqui, gente, três partes pintadas, ok? Ou seja, destacadas, ou 3 de 4, 3 quartos, ok? E a última imagem eu tenho 4 de 4, ok? Ou seja, o todo pintado, uma volta completa. Certo? Então, como o nosso título é ângulo e giro, certo? Nós iremos trabalhar muito isso. Então, aqui eu tenho um meio destacado, 3 quartos, certo? A metade mais a metade, certo? E aqui eu tenho um todo, ou seja, uma volta completa, tá bom? Então, partindo aqui, gente, para a página 138 de vocês, quero que vocês acompanhem com a tia Rose. A questão 27 diz o seguinte, está dando para ver, né, gente? Observe o giro que Júlia fez da primeira para a segunda posição. Ela fez um giro para a direita dela. Represente o ângulo associado ao giro de Júlia, certo, gente? Então, eu vou fazer o giro de Júlia aqui. Quero que vocês me digam qual é a figura dessa aqui que vai representar o giro dela, certo? Estou aqui e agora eu faço assim, certo? Se eu estiver aqui nestas figuras, eu vou representar esta situação aqui, certo, gente? Então, partindo para medida de um ângulo, ainda na página 138, tia Rose vai encher o quadro novamente e vai chamar vocês em um segundo, tá? Olá, gente, então, preste atenção, voltando aqui com vocês, medida de um ângulo, certo? Então, eu tenho aqui o meu ângulo, ok? E ele tem uma abertura, certo? Posso dizer que isso aqui é A, O, B, certo? Então, a abertura do meu ângulo AOB será isso aqui, certo? E ele também pode ter um nome, certo? Eu posso chamar de U ou V, certo? O nome sou eu que batizo. Então, aqui eu tenho um U, certo? Um ângulo, certo? Neste caso, o meu ângulo será ABC, certo? ABC. E a medida do meu ângulo é U, certo? Não foi falado quanto esse ângulo vai medir, se ele mede 30 graus, 40 graus, 50 graus, certo? Eu só estou dando um nome para o meu ângulo, ok? E aqui embaixo, aqui, gente, o meu ângulo vai valer U, certo? Foi o que eu disse. Neste caso, FGH
vai valer quanto, gente? Eu tenho quantos U's aqui dentro, né? Ele está subdividido em quantos U's? 1, 2, 3, 4. O exemplo do livro de vocês tem 5, mas tia Rose deixou aqui apenas com 4. Então, o meu ângulo FGH vale quanto, gente? 4U, certo? Então, fica mais simples com o exercício. Vamos partir para ele. Eu vou apagar aqui, é 1 segundo, tá? Então, meus amores, voltando aqui, olha só. Para nós trabalharmos medida de um ângulo, será necessário que cada aluno, certo, aprenda a trabalhar com este aparelhozinho aqui, chamado transferidor, certo? Nós temos esse transferidor de uma volta toda, né, fazendo o ângulo de 360 graus, né, ou seja, uma volta completa. E nós também temos esse transferidor aqui de meia volta, certo? Ele vai equivaler a 180 graus. Vocês estão vendo, gente? Então, é muito legal trabalhar com o transferidor para fazermos medidas de ângulo, certo? Então, tia Rose vai representar aqui no quadro com vocês uma volta completa, certo? Então, nós temos aqui, gente, o desenho. Este desenho está representando este transferidor aqui, certo? Então, no transferidor nós temos as medidas de 0 a 360 graus, ok? Totalizando uma volta completa, como eu representei lá atrás para vocês, né? 1/4, 1/2, 3/4 e uma volta completa, certo? Então, façam de conta que isso aqui é o nosso transferidor de hoje, certo? Então, nós temos aqui o vértice. Esse vértice ele vai ser trabalhado para todos os ângulos, de 0 a 360 graus, tá certo, gente? Então, eu fiz a marcação aqui apenas de alguns ângulos, certo? Ou praticamente os principais, né? Que nós iremos usar neste momento. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, certo? Nós temos o vértice aqui, AO e OA, né, e OB, certo? E eu tenho aqui, que ângulo é este? Ele está marcando, gente, em que número, certo? Aqui ele está marcando no ângulo 40, certo? Então, eu vou colocar aqui, AOB equivale a 40 graus, certo? Quando eu for falar de graus, de abertura de ângulo, eu vou representar com esse pontinho lá em cima, certo, gente? Agora nós temos o ângulo AOC, gente. Este vai ser chamado ângulo reto, certo? Ou seja, 90 graus, tá bom? Então vamos colocar aqui 90 graus, ok? Ele está marcando exatamente 90, certo? Da origem que partiu do 0 a 90, chama-se ângulo reto. E agora nós temos o ângulo AOD. AOD, gente, vai valer quanto? Equivale a quantos graus? Equivale a 130 graus, certo? Então, aqui eu também posso colocar os pontinhos para representar meus graus, entenderam? Então, gente, só mais um detalhe. Esses ângulos, eles serão classificados em agudo, obtuso, reto, raso, certo? Então, quando o meu ângulo ele é menor que 90 graus, ele será um ângulo agudo, certo, gente? Agudo, certo? Quando ele for maior que 90 graus, ele será chamado ângulo obtuso, certo? E quando ele for igual a 90 graus, ele será chamado ângulo reto. Certo? Nós trabalharemos com essas definições adiante, no entanto, tia Rose já está adiantando. Partiremos para as questões agora, tá bom? Então, gente, chegando aqui na questão 29, tia Rose diz assim: usando um transferidor, determine a medida de cada um dos ângulos a seguir. Então, como tia Rose fez as marcações aqui no quadro,
nós também iremos fazer aqui no livro, certo? Então, com o auxílio de um transferidor, tia Rose vai fazer a marcação da letra A, certo? Então, você marca aqui na metade o vértice, certo? E a outra linha marcou o ponto X aqui, o ponto zero, né? O marco que é no meiozinho. E você coloca esta parte do transferidor, que é essa reguinha debaixo, certo? Aqui. Aí, gente, a outra reta, esse outro ângulo aqui é o que vai determinar meu ângulo. Ele equivale a 30 graus. Vocês observam aí, ó. Eu acredito que dê para ver, né, gente? Então, vocês irão fazer sozinhos a letra B, a letra C e a letra D. Mas, para isso, vocês precisam ter um transferidor semelhante a este em casa. Ou então, um transferidor desse aqui, certo? Quem não tiver, pode fazer um de papel sossegado, certo, gente? Para trabalhar. Então, ficarão designados a fazer a questão 27 e a questão 29 sozinhos. Então, na nossa aula ao vivo, nós iremos fazer a correção dessas duas atividades, tá bom, gente? Um beijo bem grande. Obrigada por estar com a tia Rose mais uma vez nesta aula. E, por favor, vocês precisam de um transferidor semelhante a este, tá bom?